Olá, músicos e musicistas do estado de São Paulo. O Fique por Dentro é mais um canal da Nova Ordem dos Músicos de São Paulo, que tem como presidente o baterista e músico profissional Márcio Teixeira. No Fique por Dentro de hoje, a nossa querida Kelly Faé entrevistará a doutora Aline, advogada, e irá tirar todas as dúvidas sobre o MEI, o microempreendedor individual. Para quem não sabe, o MEI oferece benefícios interessantes para o profissional liberal. Olá, é um prazer imenso estar com vocês, músicos, a vocês que têm muitas dúvidas, inclusive as minhas. Eu me chamo Kelly Faé, sou musicista também e recentemente componho o quadro de conselheira da Ordem dos Músicos do Brasil, juntamente com o nosso querido maestro Júlio Versolato. Muita honra, inclusive, estar aqui e também já trazendo as saudações para o presidente Márcio Teixeira. Hoje, o nosso Fique por Dentro está recheado de informações importantíssimas para vocês e temos a honra, com certeza, de trazer a doutora Aline Mota, ela que é advogada, professora universitária, ela, inclusive, dá cursos preparatórios para o exame da ordem, ela também é empresária, consultora de planejamento financeiro e patrimonial. E olha que bagagem, ela é formada em Direito pela Autarquia de São Bernardo do Campo, pós-graduada em Direito Civil e MBA em Direito e Negócios Imobiliários. Seja muito bem-vinda, doutora, para a gente falar aqui sobre o MEI. Vamos já esquentar esse início com essa pergunta: o que é, afinal, o MEI? Bom, vamos lá, então. Primeiro, boa noite, né? E agradeço o convite para participar aqui desse bate-papo com vocês. É uma honra ter recebido esse convite. E eu espero contribuir bastante com vocês com relação aos esclarecimentos sobre o MEI. Pela profissão, pelos dados que nós temos de músicos, do pessoal que trabalha nessa área e até mesmo pelos tempos em que vivemos atualmente, com relação à pandemia, em que aumenta muito a prestação de serviço informal, né? Então, o MEI, respondendo a sua primeira pergunta, é o microempreendedor individual. Então, quando as pessoas passam a se empresariar, né, a trabalhar por conta própria e assumem uma série de riscos para esse tipo de desenvolvimento de trabalho, quando ele se inscreve como MEI, ele passa a ter alguns benefícios e algumas seguranças que as pessoas imaginam que normalmente sejam privilégios só daqueles que têm registro em carteira, né? Tais como licença maternidade, um afastamento por motivo de doença, auxílio de doença, futuramente uma aposentadoria. Então, a inscrição da pessoa como MEI, como microempreendedor individual, faz com que ela passe a ter essas possibilidades desde que realize, né, os requerimentos pertinentes. E como o valor é um valor relativamente pequeno, eu acredito que muita gente ainda não seja MEI, muitos profissionais ainda não tenham se inscrito, não façam utilização desse instituto por desconhecê-lo. Muito, muito bom. E isso muito nos instiga a pergunta: quais as vantagens? Porque essa classe, normalmente, nós somos autônomos, a grande maioria dos músicos. E quais são as vantagens de ter um MEI, doutor? As vantagens, vamos lá, temos vantagens tributárias, né? Temos vantagens com relação, como eu falei, ao auxílio maternidade, a um afastamento por motivo de doença. Para se tornar um MEI, a princípio, precisa verificar, dentre as atividades permitidas para o MEI, os requisitos. O músico, ele tem acesso, mas ele precisa verificar alguns requisitos, por exemplo, para ele não pender exatamente para um lado de cantor, artista, propriedade intelectual, porque algumas coisas mais qualificadas para este tipo de segmento não podem ser MEI. Então, é preciso estar muito atento a isso. O músico, entre outras mais de 400 atividades listadas, sim, podem ser MEI.
Mas, se ele partir para uma certa especificidade de produção, de propriedade intelectual, ele acaba saindo do que é permitido para inscrição do MEI. Então, eu acho que dentro da categoria de vocês, como ela é abrangente, pode partir para várias, né, para vários horizontes aí de trabalho, então vocês precisam se atentar quando se qualificarem, quando qualificar a parte profissional de vocês para se enquadrarem no MEI, para poder utilizar os benefícios. Então, poderão ter o benefício tributário em várias questões, porque passa a ter um CNPJ. E o CNPJ, ele tem muitas oportunidades frente à pessoa física, né? Até para aquisição de automóveis, por exemplo, é uma delas. A Caixa Econômica Federal oferece vários produtos específicos para o microempreendedor, entre outras instituições. Mas como isso é de instituição para instituição, isso tem que ser consultado ali, no balcão, né, como eu costumo dizer. Eu tenho clientes que trabalham como MEI, que adquiriram para o desenvolvimento da profissão, carro ou moto, e até mesmo linhas de crédito especiais para o MEI. Então, isso é um fator muito interessante, não só para a subsistência profissional, mas, por vezes, o investimento que o seu negócio precisa para decolar, né? Aquilo que você precisa, assim, um incentivo da pessoa que se inscreve como MEI, que passa a ser empresário e ter as condições, ter condições legais para decolar, para passar a ganhar mais, para desenvolver melhor o seu negócio. Sebrae tem várias linhas também de cursos para o MEI e vai ensinar essa pessoa a usufruir da ferramenta que tem, do talento que tem, da oportunidade como MEI. Então, a possibilidade de crescer como MEI é um benefício muito legal, além da segurança ou outra também que a pessoa vai passar a ter. Brilhantemente, doutora. E, bom, já trouxe um pouquinho mais também dos direitos, das vantagens, e como tem uma questão tributária, quais os deveres, né, de quem tem interesse em aderir ao MEI? Então, qual é a minha responsabilidade como músico autônomo que quero aderir a uma pessoa jurídica? Eu vou ter realmente, de fato, alguns deveres. Sabe dizer quais são esses deveres que precisamos ficar atentos? Então, vamos lá, né? O MEI, como ele tem benefícios não só em relação à pessoa física, mas em relação a outras pessoas jurídicas de tributação mais alta, ele não pode ultrapassar de um valor X anual para ter direito a isso. Se ultrapassar, perde o direito de ser MEI, porque deixa de ser micro. Então, uma pessoa que tem um faturamento alto não pode querer ser MEI simplesmente para usufruir de certos benefícios tributários. Então, o faturamento máximo do MEI é de R$ 81 mil ao ano. Né? Não tem um valor mensal estipulado, então mês pode dar mais, mês pode dar menos, mas no ano não pode passar de 81 mil. O que representa aí cerca de R$ 6.750 por mês para poder permanecer na qualificação de MEI. Então, eventualmente também serão feitas aquisições de equipamento, compras por este CNPJ. O que o MEI, o microempreendedor, vai adquirir, vai comprar por este CNPJ, tem que ser compatível com aquilo que ele emite de nota, não pode haver uma discrepância. E estamos cada vez mais fiscalizados em todos os sentidos, cada vez mais digitais. Então, essa coisa de omitir nota, de comprar com nota fria, aquilo são coisas extremamente desaconselháveis, até mesmo porque o mero vínculo com um cartão de crédito demonstra o que você tem comprado.
Então, eu falo para as pessoas fazerem da maneira correta para usufruir de benefícios que realmente tenham direito, para não tentar serem espertões, para não fazer mágica, para não terem problemas, né? O Olha, recolhimento... Pode falar, Kelly. não, eu ia falar, olha o recadinho da doutora, né? Vamos agir ali pela verdade, que é o que nos dá o direito, né, de fato. Sim, eu falo pela experiência, porque às vezes eu comento sobre o MEI, como é, como faz, a pessoa mega se empolga, e não é surpreendente que dali a algum tempo a pessoa apareça com alguns problemas por coisas que apareceram de imposto de renda, de financiamentos, entre outras coisas. Então, quando aderimos a alguma coisa, temos que aderir por inteiro, não pode aderir só na parte que interessa, né? Então, muito bem colocado pela Kelly, quando ela já começou a pergunta, há benefícios, sim, e há deveres também. E você está exposto a ambos, não pode querer escolher. Bom, e citando ainda em benefícios, no início, a doutora até trouxe a questão do auxílio, mas fiquei curiosa. Então, em caso de mulheres grávidas, existe algum auxílio para essas mulheres durante a gravidez, pós-gravidez, inclusive? Sim, há direito ao auxílio, sim. Dentre, né, as obrigatoriedades do microempreendedor está também uma contribuição mensal. Essa contribuição vai variar de acordo com a atividade, há uma tabela, vai variar, e ela fica aí entre 50 e poucos e R$ 70, está nessa faixa, tá? Quem quiser acessar depois, eu tenho ali alguns itens, até com relação a essas faixas e esses valores no meu Instagram, que é doutora Aline Mota. Então, vocês podem acessar o Instagram, tem algumas informações, me coloco à disposição se alguém quiser enviar alguma pergunta, solicitar alguma ajuda também. Assim como o pessoal que tem registro em carteira tem que ter um período de contribuição mínima no INSS para usufruir de alguns benefícios, o microempreendedor também. Então, dada a qualificação entre essas 3 faixas de valor a contribuir, a pessoa, né, a mulher, no caso, tem que ter pelo menos 10 contribuições. Então, a mulher que tiver no mínimo 10 contribuições realizadas, que não estiverem em atraso com suas prestações de contas, né, com os recolhimentos necessários, não é obrigatório que o MEI tenha um contador. Mas, como ele vai ter que prestar algumas contas, é interessante que tenha um contador, porque é uma empresa, né? É uma PJ. Então, há contadores que prestam serviços para MEI e cobram taxas pequenas, não como cobram de empresas grandes, né? Tenho clientes que têm MEI que pagam aí cerca de 200 e poucos reais mensais para o contador manter todas as declarações em ordem, os recolhimentos, já mandam as guias por e-mail da cliente, ela só faz o pagamento e qualquer coisa que ela precisar utilizar está em mãos. Então, a mulher que for microempreendedora e tiver em dia com essas contribuições, ela tem o direito à licença maternidade, assim como aquelas que são registradas em carteira, e vai receber de acordo com uma média, né, do seu faturamento. Aí a importância de você declarar um faturamento real. Por meio do faturamento, né, declarado, as taxas recolhidas, normalmente, né, como o MEI ele é mais para segurança, vai ficar em torno de um salário mínimo, né, o que ela vai receber, vai ficar em torno de um salário mínimo. Ótimo. E também outra dúvida é, em caso de doença, ou até mesmo aconteceu algum tipo de acidente com esse profissional que aderiu ao MEI, existe algum tipo de auxílio, auxílio médico, auxílio até mesmo ao seguro-desemprego, muitas vezes? Existe um tipo de benefício específico para esses casos, doutora?
Então, o auxílio-desemprego, ele não existe porque o microempreendedor, ele é autônomo, ele não tem um emprego, ele é um empresário, né? É um microempresário. Então, desemprego não tem, ele tem que trabalhar, ele tem que render mesmo. O microempreendedor, ele tem que ser power. Agora, com relação a, né, sofrer um acidente ou ficar doente, são coisas que as pessoas não podem se garantir, ninguém está livre disso, né? Sim, há o auxílio-doença para o microempreendedor. Ele também vai ter que comprovar estar em dia com as suas obrigações, contribuições e declarações, um período mínimo. Ele tem um portal onde ele acessa e faz o requerimento do benefício. Ele pode juntar ali os documentos médicos, consulta que ele passou, exames. Muito provavelmente vai ser agendada uma perícia, assim como um funcionário CLT. É agendada uma perícia, ele passa por essa perícia, apresenta exames ou esse perito vai solicitar novos exames e fazendo jus ao benefício de acordo com o problema que ele tem, né? Porque cada doença aí demanda um tempo de afastamento, às vezes é algo que ele vai ficar acamado, às vezes é algo que ele vai ficar aí 15 dias e já recupera, às vezes são meses. Então, o período desse afastamento vai ser determinado pelo perito. E ele vai receber em torno de um salário mínimo pelo período que o perito determinar. Sempre desde que esteja em dia com suas contribuições, recolhimentos e declarações. Esclarecidíssimo. E outra dúvida também que paira nesse universo é: muitos dos músicos, eles não têm um comprovante, contrato, para que pudesse fazer algum tipo de financiamento. Tendo MEI, existe a possibilidade de financiar um móvel ou um bem imóvel, né, para poder declarar de alguma forma? Existe essa condição para o MEI? Então, normalmente, você vai ter uma declaração mensal, né, de rendimentos, vai ter declarações de imposto de renda, mas os financiamentos, eles vão ser comprovados por movimentações bancárias, eles vão verificar aquela nota que você tem, né, como consumidor, vão verificar o CPF e o CNPJ, né, do SPC, Serasa, então aquilo é uma coisa que também conta bastante atualmente. E com relação a como comprovar, varia muito de instituição para instituição. Se a pessoa for na Caixa Econômica Federal para fazer um empréstimo por essa PJ, a Caixa vai exigir uma lista de coisas. Se ele for até a Honda para adquirir uma moto por essa PJ, provavelmente a Honda vai exigir menos coisas que a Caixa Econômica Federal. Se ele for em uma concessionária de automóveis para adquirir um automóvel, serão outros procedimentos. Por vezes, dependendo do que ele tem como patrimônio, como garantias, as instituições são mais maleáveis. Se ele não tiver uma boa avaliação de crédito, aí fica mais complicado. Mas isso varia de instituição para instituição. Por isso que eu costumo brincar, falar, olha, gente, vocês têm que pegar as declarações de vocês e umbigo no balcão, porque cada um vai te oferecer de uma forma diferente. Tem aqueles que querem vender mais, que são os casos das concessionárias, então o vendedor vai fazer de tudo para conseguir comprovar que você pode, né? Depois a empresa se vira para receber, você se vira para pagar, ele quer a comissão dele. Se for no banco é um pouco mais difícil, e assim por diante. Então, o que vai haver são declarações de rendimentos mensais, anuais, imposto de renda, né? O MEI não é obrigado, mas, havendo interesse em aquisição de bens e tudo mais, é mais interessante que ele faça a declaração para ele fortalecer a empresa dele e o histórico, né, financeiro dela. Então, tudo na vida, e na MEI não é diferente, depende do objetivo.
Se você só quer benefício tributário, é uma coisa. Se você quer amadurecer uma profissão, se você quer crescer, se você quer fazer isso virar um patrimônio, se você quer fazer a sua MEI tão forte que um dia ela vai deixar de ser MEI, né? Porque você vai faturar muito mais do que 80 mil por ano, então tem uma série de coisas que você precisa ficar atento, e aí seu advogado, seu contador vão saber guiá-lo por esses caminhos. E também lembrando que a doutora ela é consultora de planejamento financeiro e patrimonial. Olha aqui também a super dica da doutora para a gente melhor se organizar nesse universo, né, dos objetivos e focos. Muito bem. Com relação às notas fiscais, né, eu falei de faturamento mensal, anual, o MEI só é obrigado a fornecer nota fiscal, né, nota de serviço, quando ele presta serviço para PJ. Quando ele presta para pessoa física, não é obrigado a emitir nota. E aí, só costumo dizer para o pessoal que tem MEI tomar cuidado com recebimentos com maquininhas de cartões, né? Porque elas enviam os dados para a Receita, assim como elas emitem os talõezinhos para você e mandam no seu e-mail. Então, não escondam o que entra e sai da maquininha. E quando forem fazer esses balanços, essas declarações, coloquem sempre a maquininha em primeiro lugar, porque o que você não contar, ela já contou. É muito bom, e aproveitando então essa deixa, né, é correto, claro, emitir a nota fiscal, né, para o contratante, e nesse caso, quais seriam as vantagens, né, de fazer essa emissão da nota fiscal? Na verdade, vantagem não tem, né? Você só vai ter que balancear o que emite de nota, o que presta de serviço, que é algo que você está dizendo e comprovando que prestou aquele serviço e que recebeu, e vai ter que balancear isso com o que você declara de compra, de aquisição de material, de lucro, né? Como eu falei lá atrás, tem que ser compatível o valor que você faz de aquisição com o valor que você faz de venda, né? Como você vai controlar a receita do seu negócio, entrada e saída. Para a PJ, é obrigatória a emissão de nota, porque a PJ ela é obrigada a declarar. Então, se ela declarar que contratou esse serviço e mencionar o seu CNPJ, e você não tiver mencionado, é como cair na malha fina, um declarou, o outro não, né? Quem é que mentiu? Agora, quando o MEI presta serviço para pessoa física, ele não é obrigado a emitir nota. Então, é uma facilidade para o MEI. A pessoa física, por vezes, também não quer essa nota, não faz questão para ela, não vai ter uma utilidade, então não é necessário. Algo que não precisa aparecer. A nota, por vezes, ela é paga. Então, nem sempre é interessante. Ela tem uma tributação, ela, naqueles balanços, vai aparecer de uma forma ou de outra. Então, o que o MEI tem que ter em mente? Quando ele prestar serviço para a PJ, ele tem que emitir nota fiscal, indispensavelmente. Quando ele prestar serviço para pessoa física, que eu acho que nos músicos, boa parte das vezes, né, que para festas, para apresentações, para coquetéis, não é necessário, a menos que a pessoa, por algum motivo, queira. Também não há nada que vá ser ruim ou que vá prejudicar o músico com isso. Mas a pessoa física não tendo interesse, o músico não é obrigado a emitir essa nota também. É uma coisa que podem negociar entre as partes. Entre o músico e a pessoa física é negociável. Entre o músico, o microempreendedor e a PJ, tem que haver a emissão da nota. Super importante essa dica, com certeza. E nós estamos, inclusive, doutora, no mês que temos que prestar e declarar o imposto de renda, né? Então, Exato. essa questão, inclusive, para quem já tem MEI ou que tem dúvidas de como que seria, tem alguma dica especial por conta dessa declaração? Então, na verdade, dependendo dos valores e, como eu falei, do objetivo, tá, a declaração ela nem é obrigatória, mas eu, na minha opinião, e com relação a alguns clientes que eu acompanho, acho que é bem interessante.
e aconselho a procurarem um contador. Há contadores que têm custos altos, mas há contadores que prestam serviços especiais por MEI, que é somente para verificar a regularidade e deixar as declarações e contribuições em dia, para facilitar. Eles cobram valores bem pequenos, porque eu não vejo, talvez eu esteja errada, mas eu não vejo que o músico ele seja a pessoa mais indicada para fazer contabilidade, para juntar papeizinhos, para ordenar recolhimentos. Eu costumo dizer que cada macaco no seu galho, e as pessoas passam apertado, porque, por vezes, algumas pessoas querem fazer tudo, sabe? E ou a gente é músico, ou a gente é advogado, ou a gente é contador. Eu também tenho contadora, e eu super valorizo a minha, por isso que eu estou falando isso, eu não faria o que ela faz, eu não conseguiria fazer. Então, eu acho que eu tenho que ser boa em alguma coisa, e eu tenho que dar oportunidade para quem é bom em outras coisas, me ajudarem com aquilo que eu preciso. Pergunta também que não quer calar, doutora, eu como contribuinte do MEI, por exemplo, eu tenho a contagem do tempo para aposentar, para aposentadoria? Sim, como MEI, existe um número de contribuições mínimas para poder aposentar. A aposentadoria, via de regra, do MEI, é de um salário mínimo, mas ela pode ser complementada com outros tipos de contribuições. Quem é MEI não pode ser sócio de outras empresas, tá? O microempreendedor individual, ele só pode ser MEI, ponto. Eu não posso ser MEI e ser sócia de alguém, outra coisa, ou ter um outro CNPJ. O MEI é um cadastro de CNPJ único. O que acontece, por vezes, a pessoa ter tido um outro vínculo trabalhista em que fez contribuições maiores, por exemplo, trabalhou em alguma coisa durante muitos anos que ela contribuía com o teto. E ela passou a ser MEI, MEI tem uma contribuição mínima. Então, por vezes, é gerado um complemento, porque o MEI tem o salário mínimo, mas pode ser que uma ou outra contribuição feita de forma maior venha a complementar. Mas, via de regra, é um salário mínimo. Então, isso é um estudo feito, né, para quando for requerer a aposentadoria. Então, existem lá também os profissionais da área previdenciária. Dentro do direito, essa é uma área com a qual eu não trabalho, a área previdenciária, né? Mas existem lá vários fatores para verificar o valor da aposentadoria, em alguns casos, por uma prestação de serviço com alta periculosidade, consegue aposentar com menos contribuições, ou aposentando dentro do período previsto, por vezes, por uma ou outra contribuição diferente, vem a somar algum valor. Então, sim, o MEI tem direito à aposentadoria, via de regra, um salário mínimo, por outros motivos que devem ser verificados por um profissional previdenciário, pode haver algum acréscimo. Bom, fique por dentro de hoje, trouxe muitas informações e dicas para você que já tem MEI ou que tem interesse em ser um microempreendedor. Doutora Aline, muito obrigada. Deixe para nós aqui todos os seus contatos, onde podemos te encontrar, redes sociais, contatos, site se tiver, enfim, fique à vontade, um espaço especialmente para você. Bom, eu quero agradecer muito o espaço que vocês me concederam por este período, agradecer o convite, esse bate-papo super gostoso, super animado, e coloco à disposição para conversarmos sobre outros assuntos. Não tenho Facebook, nas redes sociais vocês podem me encontrar no Instagram, doutora Aline Mota, dra.aline Mota. Tem um site que é o advocaciamota.adv.br. Nas redes sociais, eu costumo postar dicas que vocês podem usar como particular ou para os estudantes de direito, prestadores do exame de ordem. Me coloco à disposição no direct, se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma ajuda. E agradeço imensamente o convite do maestro
e da Kelly, e foi muito gostoso estar aqui com vocês. Eu espero encontrá-los outras vezes, não só virtualmente, mas também pessoalmente, assim que pudermos. Um grande abraço. O prazer foi todo nosso, tenho certeza que foi super esclarecedor. E, maestro Júlio, muito obrigada por essa também oportunidade e este encontro de hoje. Fique por dentro. Quer dar alguma palavrinha, maestro? Eu quero agradecer, doutora Aline, a sua atenção aí, a sua sapiência de nos passar algumas informações. E a Kelly, pelo seu talento natural aí como apresentadora, carismática, consegue encantar todos aí com o desenrolar das matérias. E em nome do presidente Márcio Teixeira, da Ordem dos Músicos de São Paulo, que está fazendo uma revolução na Ordem dos Músicos. Você, músico, precisa conhecer a nova Ordem dos Músicos, está mudando e vamos esquecer o passado não existe, já aconteceu, a gente tem que pensar agora no futuro e no nosso grande projeto dos 5 anos da Ordem dos Músicos. Mais uma vez, doutora Aline, obrigado, Kelly, obrigado, e a todos os músicos aí, parabéns pela nossa batalha e vamos ter paciência aí com essa pandemia. Abraço.